Então, continuando aqui o nosso vídeo anterior, que nós iniciamos falando sobre religião. O que a Bíblia fala sobre a religião? Qual é a verdadeira religião? Nesse segundo vídeo, eu quero falar de algo que é muito confuso na cabeça de algumas pessoas, que algumas pessoas não conseguem separar, não conseguem entender, que é fanatismo religioso versus religiosidade, tá? Há tempos estão tentando fazer com que a palavra religião seja uma palavra pejorativa. Há tempos estão tentando colocar as pessoas religiosas como fanáticos, como loucos, como intolerantes. E isso não é verdade. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que segue um sistema de crença e cumpre aquilo que está na sua crença de forma que não prejudica ninguém, não destrói vidas, não humilha outras pessoas e nem também quer que seja o detentor da verdade. Então, qual é a diferença da religião para o fanatismo religioso? Vou dizer, ó, fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada por uma devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico. Por exemplo, aqui no Acre, há mais ou menos 30 anos atrás, 4 ou 5 pessoas faziam parte de uma seita, de uma religião. Era uma religião que era seita. E nessa época, o líder disse para os outros que eu recebi um sinal de Deus. E esse sinal é que nós temos que sacrificar algumas pessoas para ele. E assim ele vai abençoar a nossa vida. E o que aconteceu? Isso era num seringal, no rumo de Sena Madureira. Esse grupo de 4 pessoas, tinha mulher e homem, mataram outra pessoa adulta. E se eu não me engano, a minha memória faz mais de 30 anos, né? Eles também mataram uma criança. E mataram, despedaçaram, fizeram lá o ritual, mas foram descobertos, graças a Deus, ao Deus verdadeiro, e foram presos. Então, o fanatismo religioso, ele não tem limite e nem senso crítico. Se o líder diz é isso faça, mate, roube, tudo em nome dessa religião, isso é fanatismo religioso. Você não pode ser fanático, fanática. Você tem que ser uma pessoa religiosa em Deus, na Bíblia, em Cristo. Então, o fanatismo religioso, ele traz uma ideia, uma concepção de que aquela religião é a única verdadeira, exclusiva, detentora da verdade. Quando pregarem isso em algum grupo, pode sair fora, porque isso não é a verdadeira religião. Não é o que está descrito na Bíblia. Então o fanatismo, o fanático, ele é legalista. Por exemplo, um dia uma pessoa veio repreender um pastor que estava usando um cordão, que estava usando um relógio bonito, e também falou mal de uma irmã que estava usando um brinco. E aí perguntaram para essa pessoa com que autoridade ela estava falando isso, né? E a pessoa disse que era porque era vaidade e que quem usava brinco ou cordão ou alguma joia não ia para o céu. A pessoa disse, o fanático. E aí a pessoa questionou ela e disse, você usa aliança? Usa, aliança também é uma joia. Você usa pulseira? Usa, isso também é joia. Então por que tem 2 pesos e 2 medidas? No fanatismo religioso,
a pessoa comete pecados e tem comportamentos que não são de acordo com a palavra, mas ela não enxerga isso. Ele não enxerga isso. Ele só enxerga o problema na vida do outro. Por isso que Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas, porque eles conheciam a lei, mas não conheciam o Espírito de Deus, a interpretação de Deus. Então o fanatismo religioso, ele é nocivo, ele mata, ele causa guerras. As pessoas matam em nome de Deus, tanto matam fisicamente como matam também espiritualmente com as suas palavras. Já a religião e a religiosidade bíblica é abençoar o próximo, amar o próximo, repartir, viver em harmonia com as demais pessoas. Por exemplo, o fanático religioso, ele odeia o vizinho que é católico, se ele for evangélico. Ou se ele é católico, ele odeia o vizinho que é evangélico, porque não é da mesma religião. Você está entendendo? Eu sou da Assembleia de Deus, eu não me relaciono com o pessoal lá da igreja quadrangular, porque lá é do mundo e eu sou de Deus. Ou então da quadrangular diz, eu não me relaciono com o da Assembleia porque eles são muito santarrões. Isso é fanatismo religioso. O fanatismo religioso, ele traz consigo uma característica fortíssima, que é, sabe qual? A intolerância religiosa. Eu não tolero a religião do outro, eu não tolero a crença do outro, eu não tolero a opinião do outro. Quando você não tolera a opinião das pessoas, você é um fanático religioso, você está fazendo uso de uma religião como uma droga. Usa-se droga para ter poder, usa-se religião para se sentir empoderado, usa-se droga para dizer que está bem, acima. Também usam muitas religiões para estar acima, nem que seja na ideia. Não faça isso, se afaste disso. O próprio Jesus disse que o religioso entrou no templo, o fanático religioso entrou no templo e dizia, eu não sou como os pecadores, roubadores, publicanos, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. Jesus disse, esse aqui não foi justificado perante Deus. Porém o outro entrou e disse, Senhor, não sou digno, sou pecador, tem misericórdia de mim. Ele disse, esse aqui entendeu o que é ter uma religião. Então, o fanático religioso, ele usa a religião como droga. O verdadeiro religioso usa a religião como fonte de amor. E a religião verdadeira é Jesus, que liga o homem pecador ao Deus verdadeiro, o único Criador que pode salvar. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.